Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Espírito do Sol, Livros para a Alma. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar, hoje com temas super interessantes como astrologia, expansão da consciência, um novo mundo e tudo através de uma das vozes mais inspiradoras de Portugal. Fiquem aí que vocês vão adorar. Antes disso, quero agradecer muito a este patrocinador, ao patrocinador deste episódio, a Espírito do Sol. A Espírito do Sol tem livros muito interessantes na área da espiritualidade, livros de astrologia, livros de tarô, o poder da mente, também nutrição e, sobretudo, tem livros que ainda não foram editados em Portugal. Então, aquelas raridades, aquelas coisas mais específicas destas áreas, vocês vão encontrar lá. E também oráculos, quem gosta de usar oráculos no seu dia-a-dia ou em eventos como retiros, espreitem lá que tem coisas bem bonitas. Sem mais demoras, dou as boas-vindas ao meu convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial para mim e para muita gente, muito inspirador, meu querido Nuno Michaels. Querida Rita, tu deixas-me sem jeito assim. Nuno. Muito obrigado por me receberes, por me convidares. Estou aqui com muito prazer, muita alegria e ao teu dispor. Obrigada, bem-vindo. Antes de mais, dar-te aqui um presentinho da Espírito do Sol para ti. Eles escolheram em função daquilo que tu fazes e acharam que gosto muito, gostar. acho muito apropriado. Gosto muito do que a Liz Green faz. Ela é uma astróloga muito conhecida e muito reconhecida. É doutorada, o tema dela, doutoramento, é acerca da psicologia analítica do Jung. Trabalha em astrologia desde os anos 70. Ensinou e formou várias gerações de astrólogos. Estou muito contente com a escolha do livro para mim. Vou lê-lo com amor e com atenção. Boa, está bem. Olha, então, Nuno, quem não te conhece, eu vou aqui fazer uma pequena introdução, porque podem ainda algumas pessoas aqui da nossa audiência não te conhecer. Tu vieste... Pode-se dar o caso de alguém não ter ouvido falar de mim. Em Portugal, não ter ouvido falar de ti. É o meu momento leão. As pessoas na área da astrologia ouviram com certeza, porque o Nuno é uma das referências do meio da astrologia em Portugal, e és mesmo, tu és astróloga há mais de 20 anos. Sim. Não é? Há muito tempo. Comecei profissionalmente em maio de 2020, o que faz com que sejam 24 anos e meia dúzia de meses. Exato, muito tempo já, então há muita gente que te conhece, mas para quem não conhece o teu nome, eu sugiro que vão ver o episódio número 1 do podcast, o primeiro dos primeiros. Então o Nuno foi um dos primeiros convidados, foi o primeiro convidado que eu tive no podcast, quando o podcast ainda se chamava Atravessar. Agora chamamos Reatravessar, já temos vídeo, tudo mudou. Então se querem saber um bocadinho mais acerca da história do Nuno, vão lá ver esse episódio que vão ainda encontrar. E ia começar precisamente aqui por isto, Nuno. Se achares bem, vou lançar aqui um tema. Tu és um comunicador do caraças, portanto eu basicamente é lançar um tema, até posso ir à casa de banho, vou-me embora, etc. Tu ficas aqui, vais encantar. Podes, tu vais à vontade e deixas-me aqui encher chouriços, como diz o povo. Não, mas o que é que eu queria dizer então? Tu vieste cá em 2021, foi março de 2021. Portanto, faz mais de 3 anos. Em 3 anos, tu mudaste, eu mudei, o podcast mudou e, sobretudo, o mundo mudou. E o mundo está a mudar. Tremendamente. Então, vamos abrir por aí, porque eu acho que é isso que também tu tens para nos falar, não é? O que é que está a mudar no mundo? O que é que vai mudar no mundo? Onde é que nós estamos? Então, querida Rita, então esta é a altura em que tu vais à casa de banho e me deixas aqui a falar sobre o novo mundo, sobre o colapso do anterior, e podes voltar em 2026 mesmo a tempo da coisa se dar. Efetivamente, nós estamos como sociedade, mas mais do que como sociedade, como humanidade, nós estamos numa charneira de grande transição. Não é de hoje que se fala da nova era e do chavão da nova era, como se um dia chegasse em que nós acordássemos todos
e estivéssemos a vibrar noutra frequência. Há um processo muito longo e gradual de transição que tem décadas, mas que, até do ponto de vista astrológico e de como a astrologia cartografa estes processos, começou a intensificar muito no período entre 2020, janeiro de 2020, astrologicamente, para quem queira contrastar isso com as posições dos planetas, coincidiu com a conjunção de Saturno e Plutão em Capricórnio. Plutão que entrou em Capricórnio em 2008, em novembro de 2008, e eu vou querer falar um bocadinho, explicar um bocadinho melhor sobre isso mais à frente, mas particularmente desde o momento em que Saturno e Plutão se encontraram em Capricórnio, em janeiro de 2020, e até que novos ciclos comecem a abrir a partir de maio de 26, nós estamos numa tremenda transição em que há dois processos simultâneos, grosso modo, se os posso descrever grosso modo, a acontecer. Um é o colapso das velhas informações, das velhas vibrações, dos velhos arquétipos. O colapso do mundo dentro do qual todos nós nascemos. Nem sempre é fácil para o ser humano compreender, tal como o peixe vive dentro d'água, sem consciência que está dentro d'água, não é muito fácil para o ser humano compreender que nasce por defeito e de uma forma que não é questionada dentro de uma cultura e de uma civilização e de um mindset e daquilo que o Thomas Kuhn, que era um filósofo das ciências, chamava os paradigmas, que são o conjunto de verdades, de valores, de ideais, do que é tomado como realidade, aceito por cada tempo histórico e por cada sociedade. Devo lembrar que nós temos um paradigma clássico para contrastar, por exemplo, durante séculos e séculos, o paradigma dominante era que o Sol andava à volta da Terra. E quantos visionários e conspiracionistas, não é? Foram condenados, negacionistas, isso mesmo, sim. Foram condenados por dizer, como o Galileu Galilei, é por ser móvel, mas a Terra move-se. Pronto. Então, quando eu falo do colapso de uma velha mentalidade, de uma velha estrutura, de uma velha civilização, de uma velha cultura, é importante reconhecermos que nós somos herdeiros de um paradigma que já existia antes de nós nascermos, todos os que estamos vivos, mesmo que tenhamos 84 anos, há um paradigma prévio ao nosso nascimento dentro do qual nascemos e, portanto, nós não questionamos muito isso. E o que está a acontecer, e é isso que faz destes tempos tão especiais, tão oportunos e ao mesmo tempo tão críticos, é que aquilo que era o nosso sistema de referências está a ser, vou dizer, dissolvido, que é uma boa palavra também para qualificar astrologicamente o trânsito de Neptuno pelo signo de Peixes. Neptuno, que é o planeta que rege Peixes em astrologia, Peixes sendo o último signo do zodíaco. Neptuno tem um ciclo de 165 anos e está agora a terminar a sua passagem pelos últimos graus do último signo, que é como quem diz, nós estamos a queimar e viver os últimos cartuchos de uma velha mentalidade. Ao mesmo tempo, há ciclos novos a abrir, principalmente a partir de maio de 2026, porque há planetas importantes que cartografam a nossa evolução, não só a evolução individual, mas a evolução coletiva, a sociedade, a humanidade, a civilização, são estes planetas que cartografam o surgimento e o apogeu de impérios, assim como o colapso dos impérios, do romano ao grego, ao otomano, ao austro-húngaro, o que queiram considerar, é estudar história, estudar ciclos, e nós estamos, portanto, numa transição em que há dois processos simultâneos, foi o que eu comecei por dizer, e um é o colapso do antigo, como uma velha rocha que se vai pulverizando e colapsando, mesmo que a Lapa esteja distraída a ver televisão, a rocha está a colapsar. Muitos de nós vamos despertar à força. Bom. Alguns de nós começamos a despertar intuitivamente, sensitivamente, animicamente, começamos a perceber, alguns de nós até nascemos para sermos agentes mais ativos desta mudança. Então o que está a acontecer por um lado é o colapso de uma velha humanidade e a fase incipiente em que está em gestação a semente de um novo mundo, que nós não conhecemos ainda, a não ser se pudermos reconhecer
os apelos que trazemos cada um de nós no coração acerca de em que mundo quero eu viver. O que é que para mim é bonito, é belo, vale a pena, o que é verdadeiro? Como Platão há 2000 anos dizia, os critérios do que é bom, o belo e o útil. Se calhar hoje em dia faz cada vez menos sentido às pessoas fazer do dinheiro, ou da competição, ou da propriedade, ou do materialismo, ou do racionalismo, os seus deuses particulares. E, no entanto, esses têm sido os deuses aos quais a maioria da humanidade se tem sacrificado nos altares das suas próprias vidas pessoais. O poder, o reconhecimento na 3D, na ilusão material, a ilusão da separação, a ilusão de que nós, num planeta limitado, com recursos limitados, com tempo limitado, com inteligência limitada, que podemos ter um crescimento infinito no mundo das formas, como consumir cada vez mais e melhor e deitar fora aquilo que está obsoleto para se criarem, construírem industrialmente novos objetos de desejo, novos objetos de posse, à medida que os antigos vão ficando obsoletos. Isto é o paradigma, isto é o delírio, isto é o orgasmo do capitalismo. Portanto, sejam escravos de um sistema que vos retribui o essencial para que vocês possam continuar a consumir e assim a manter o próprio sistema. É um bocadinho como o anúncio que há uns anos vimos na televisão do Natal, do ratinho a correr na roda do hamster para dar eletricidade à árvore de Natal. A humanidade nos últimos séculos tem sido escrava deste paradigma de sujeição a eu não quero parecer que estou num comício político, mas é a constatação sociológica e antropológica do que nós estamos a viver. Nós estamos a deixar para trás um paradigma basicamente de ilusão, de separação e materialista, que tem como slogan o consumam, consumir, produzir, vendo, compro e gasto a minha vida, a minha energia, a minha criatividade, o meu tempo, a minha vitalidade na roda do hamster até aos 65 anos, ou me reformo e vou para o banco de jardim gerar um cancro na próstata porque já não me defino pela minha capacidade produtiva, sou impotente, já não produzo, ou perco o sentido da vida, ou não tenho vida interior, ou porque fui descartado do sistema, já não há sentido, os anciãos não têm lugar, não têm valor, não têm sabedoria, porque não têm, não é? E isto é todo um paradigma que me parece que está a ser desativado pelas forças do céu e ao mesmo tempo, repito e vou concluir brevemente, ao mesmo tempo há um novo mundo que começa a brotar na consciência e no coração de alguns poucos que, graças a Deus, são cada vez mais. Então nós estamos nesta transição e isto ficou muito evidente para quem não tivesse percebido até então, para quem ainda vivesse, vou dizer, prisioneiro da matriz, ou para quem ainda vivesse iludido pelo mundo das formas, ou para quem ainda vivesse iludido e preso pela tirania do que o mundo de baixo chama sucesso, poder, reconhecimento, ser alguém, acumular, ganhar, aparecer na revista Caras, na televisão, dar na televisão, ser alguém. Eu penso que a partir do momento da conjunção de Saturno com Plutão, porque as forças evolutivas neste planeta se tornaram mais descaradas. Involutivas, tu queres dizer? As forças involutivas do planeta, quer dizer, os seres que trabalham para o mundo de baixo, para a não evolução, para a perpetuação do poder, do controle, do domínio do homem sobre o homem, para a autogratificação, para a autoglorificação. Nós sabemos quem eles são, porque eles vão na televisão todos os dias, são os líderes da nossa sociedade. São os políticos, são quem está ao serviço deles, quem os comanda, quem os controla, e isto tornou-se tão, vou dizer, tão descarado, na altura da chamada pandemia, daquela operação enorme mundial, a que nós chamamos pandemia, tornou-se tão descarado que hoje em dia é preciso estar muito em transe, muito adormecido, muito distraído ou muito absorvido pela tirania da sobrevivência para não ter consciência do que está a acontecer. E depois há outra coisa,
que é, mesmo que eu tenha consciência do que está a acontecer, é preciso muita coragem para ser capaz de enfrentar e encarar nos olhos a realidade do que está a ter lugar. E o que está a ter lugar é que nós estamos a ter a oportunidade, como seres humanos, individual e coletivamente, de nos emanciparmos da tirania e dos poderzinhos, do que eu chamo os poderzinhos do velho mundo, que dominaram o mundo durante os últimos séculos e dentro do paradigma antigo, está a ser desativado. E acho excelente teres trazido isso, porque de facto nós estamos a viver tempos difíceis e são desafiantes, e ouve-se muita gente dizer que as coisas não estão fáceis em vários níveis, não é? Então, tu vês imensas guerras, há imensas convulsões sociais, não é? Há imensa coisa a acontecer, e é bom trazeres essa visão de que sim, tudo isto está a acontecer, mas está a acontecer dentro de uma ordem. São sintomas de um trabalho de parto. Eu tenho de socorrer de uma imagem que me foi oferecida, não a mim particularmente, porque eu não sou ninguém de especial, mas foi uma imagem que me chegou por via do Luís Martins Simões, que é um amigo comum. Que também já cá tivemos no podcast. E o Luís é uma das pessoas com quem eu tenho aprendido muito na vida. Há várias, quero fazer jus a todas elas, mas é uma das pessoas. E há tempos nós estávamos a falar precisamente sobre isto, e particularmente desde a pandemia, falámos muito sobre o que estava a acontecer e trocámos perspectivas, e ele dizia-me, mas isto é um bocado como um trabalho de parto, em que para nascer uma criança, também sai lá muita coisa suja, não é? Agora a questão é se nos vamos focar no sangue e se nos vamos focar no líquido amniótico e no sofrimento e nos berros e na dor, ou se nos vamos focar na nova vida que se está a preparar para nascer. Claro. Mas as duas coisas coexistem, as duas coisas são verdade. E nós estamos aí a viver um momento que, coincidência ou não estarmos aqui neste momento, não é? Isso agora seria outra conversa de que escolhermos ou não escolhermos estar aqui neste momento, mas estamos aí nesse momento de charneiro entre ainda não acabou este velho mundo, que no fundo toda a gente, mais adormecida ou menos, eu acho que se sente que há qualquer coisa de velho a ir embora, não é? A ruir, mas algo quanto novo, mais não seja. Não é? Algo novo que ainda não chegou bem, ou chegou? Ou já está a chegar? O que é que tu sentes deste novo mundo que tu... Definitivamente já está a chegar. A questão é, as vias da 3D pela qual a consciência deste novo mundo é partilhado e circulado, ou seja, as redes sociais, também elas são censuradas. Porquê é que o ex-Twitter do Elon Musk está a ser censurado em tantos países? Porquê é que prenderam o Pavel Durov há meia dúzia de dias em França, que é o tipo que criou o Telegram? Ou seja, porquê é que há uma tentativa tão forte de censura? Porquê é que o Mark Zuckerberg veio agora escrever uma carta a pedir amnistia por ter censurado o adjetivo é meu, tão doentiamente a rede social em que ele manda, o Facebook, sim. na altura da pandemia, e segundo ele, por imposição e por ingerência dos governos. Está a haver uma censura tremenda e, portanto, e desculpa interromper-te, mas não só censura, como condicionamento da informação, não é? Ainda agora, antes de vir para aqui, vi uma notícia sobre a campanha dos Estados Unidos e como uma determinada inteligência artificial responde de uma forma, se pergunta qual é a vantagem de votar no Trump, não é? E ela responde que não pode responder a questões políticas, mas a mesma pergunta feita, qual é a vantagem de votar na Kamala, ela responde as vantagens todas. Precisamente. Então também há que ver, não é? Independentemente dos nossos gostos, há que ver que as coisas estão a ser um pouco condicionadas para um determinado muito condicionadas, tipo de pensamento. E um dos sintomas do adormecimento, eu diria, é continuarmos a acreditar na informação que coletivamente é disponibilizada. Um dos sintomas é continuarmos a acreditar e a dar crédito, porque é isso que se chama acreditar, é isso que significa acreditar, é dar crédito, é faire confiance, é fazer confiança no que nos dizem as velhas autoridades e aqueles que são os seus cães de fila e os seus capatazes, nomeadamente a comunicação social. Eu sou filho de uma mãe que era jornalista, eu acompanho a minha mãe desde pequenino no seu trabalho como jornalista, e a minha mãe está morta há 10 anos, está a trabalhar do lado de lá do véu desde há 10 anos, e eu penso muito, dou por mim muitas vezes a pensar que se a minha mãe fosse viva, eu gostaria de saber qual era a opinião dela sobre aquilo, sobre o prostíbulo em que o jornalismo atualmente se tornou, porque há muito tempo que evidentemente não é jornalismo. Já na altura em que eu me formei em Ciências da Comunicação, eu formei em duas áreas, em Ciências da Comunicação e em Psicologia Clínica. E quando eu me formei em Ciências da Comunicação, chamava-se ao jornalismo o quarto poder,
e, por brincadeira, o quarto do poder. Era com quem o poder dormia. Mas atualmente isso é ainda mais descarado, e os meios de comunicação são oficialmente, como na altura do Goebbels, não é? Do ministro da propaganda do nazismo, sim. do Hitler, tornou-se o instrumento de propaganda oficial. E repito o que estava a dizer há bocadinho, não é para alienar ninguém, mas é a minha percepção sobre a vida, é isso que eu tenho para partilhar com as pessoas, é aquilo em que eu acredito, e é só a minha forma específica de miopia, não é? É só a minha miopia específica, cada um é miúdo à sua própria maneira. Na minha visão, o adormecimento, um dos vários sintomas do adormecimento das pessoas, vou dizer da massa das pessoas, é continuarem a acreditar no que dizem os especialistas na televisão e não compreenderem que aquilo é um eletrodoméstico de fazer lavagens cerebrais e que nós estamos a ser manipulados, hipnotizados e controlados há décadas, mas que desde os últimos 4 anos e meio eu acho que é muito difícil não percebermos dentro de que programa estamos a ser manipulados. O questionamento, concordas, é sempre questionamento pessoal, questionamento das coisas que se vê, o questionar, não é? A pessoa pôr em causa, não tomar como certo. Uma das capacidades humanas que o sistema educativo conseguiu minar sistematicamente, como dizia o António Aleixo, o poeta algarvio, numa quadra que eu decorei e aprendi quando tinha uns 12 ou 13 anos, o António Aleixo dizia: conhecer a fundo a história, ser estudioso e ter paciência pode revelar boa memória, mas não grande inteligência. E há muitas décadas que o sistema educativo formata pessoas e as prepara para ocuparem o lugar de uma peça bem oleada, numa engrenagem bem oleada. O sistema educativo, eu passei por 2 licenciaturas e 2 pós-graduações. Eu tenho muita experiência de ser aluno. E tu também. E muitos de nós temos. Ninguém me preparou para pensar. Ninguém me preparou para questionar. Ninguém me perguntou se eu tinha opinião pessoal. Toda a gente exigiu que eu empinasse factos, que eu empinasse as opiniões dos professores, no caso da universidade, e das teses, e das recensões críticas e das anamneses, e que devolvesse e despejasse aquilo que eu aprendi direta e indiretamente, que era aquilo que era esperado que eu soubesse, que eu aprendesse, que eu replicasse e de que eu fizesse o meu repertório mental. Portanto, a capacidade, o questionamento, como tu dizes, é valiosíssimo, mas pelo que eu observo, e isto não é estar a criar divisões e separações onde elas não existem, isto é só uma constatação, é que é cada vez mais raro de encontrar, coletivamente, eu não falo de indivíduos, porque isso é uma alegria quando encontramos, não é? Mas é cada vez mais difícil de encontrar massivamente, na massa, coletivamente, genericamente, vou pôr assim, a capacidade de questionar e de pensar pela sua própria cabeça. Porquê? Porque desde o tempo da Igreja Católica até ao desenvolvimento da medicina, até ao modelo educativo e pedagógico, que nós somos amestrados, adestrados e domesticados. Eu estou a escolher as minhas palavras com muita propriedade, como no circo se faz com os animais. Nós somos amestrados, adestrados e domesticados para entregar a autoridade e o poder a uma figura exterior, à qual, se oferecermos a nossa obediência, o nosso servilismo e a nossa conformidade, obtemos vantagens, obtemos a promessa de segurança, obtemos a promessa de proteção. Tens aqui à tua frente um livro do Walter Longo, que é um homem que estuda como o jejum em particular pode ajudar as pessoas a lidar com processos oncológicos. Isto é uma visão não oficial, não dominante daquilo que é o paradigma médico. Como é que funciona, na minha experiência, que acompanhei de perto pessoas com doenças oncológicas durante vários anos, ainda hoje, não sei se é karma, se é destino, em Portugal só se nasce por castigo ou por missão. Eu gosto de acreditar que é por missão tudo o que vive.
E tenho alguma experiência de acompanhar processos oncológicos e de participar em consultas com oncologistas. Como é que funciona mais ou menos uma consulta com um oncologista? Há um diagnóstico de cancro e o médico diz, olha, você tem um cancro, a esperança média de vida, pelos nossos estudos, você tem, em média, terá 3 meses, 6 meses, 5 anos, isso pode ser tratado assim. Ai, doutor, então o que é que eu faço? Então cure-me. Entrego nas mãos da autoridade exterior, ele aplica os protocolos que lhe ensinaram nas universidades financiadas pela indústria do petróleo, mamo aqueles produtos todos tóxicos, demito-me da minha própria cura, não me envolvo com a minha boca no coisa, não me envolvo com a minha própria cura, de certa maneira desresponsabilizo-me, acredito que se cumprir à risca os tratamentos, se eu aparecer lá para as injeções, se eu aparecer lá para as radiações, se eu aparecer lá para as consultas, se eu aparecer lá para as análises, se eu aparecer lá para os raios-x, para as cintigrafias, se eu aparecer lá, é o que me compete a mim fazer e alguém me está a tratar. Ora, nós durante 2000 anos fizemos isto com a Igreja Católica. Entregámos o poder da nossa relação com Deus ao clero e aos outros intermediários. Mais tarde fizemos isso com os cientistas, depois fazemos isso com os professores, depois fazemos isso com os nossos ídolos, os que dão na televisão, ou seja, isto está profundamente ligado com o que estamos a viver como humanidade, Rita, porque o trânsito de Plutão em Capricórnio, que eu há bocadinho introduzi, eu não quero massacrar ninguém com tecnicismos e jargão astrológico. Não, mas é interessante, porque há muita gente que sabe e gosta. Então, e isto é fácil de ligar com a experiência das pessoas, é muito fácil. Há um planeta chamado Plutão, que é o planeta mais distante do Sol, tem um ciclo de 248 anos, portanto demora 248 anos, 250 anos, um quarto de milénio a dar a volta ao Sol, para nós termos uma noção. A Terra dá a volta ao Sol num ano, a Lua dá a volta à Terra em 28 dias, Plutão leva 250 anos à volta do Sol e, portanto, é o planeta que mais e melhor caracteriza os processos coletivos, impessoais, que transcendem a vontade e o desejo egoísta, pessoal, individual, e representa o processo impessoal e irreversível de transformação. E transformação, os astrólogos falam de transformação como quem fala de marcas de cereais pequeno almoço. Pois morte e transformação, aqui vais morrer e ser transformado. Pois é, então e quando é que acaba? Mas Plutão é o planeta que nos traz os processos de morte e transformação. E quando ele entra num signo, como entrou em Capricórnio em 2008, e prepara-se para sair de vez durante os próximos 250 anos, em novembro deste ano, entrou em 2008, sai em novembro de 2024, são 16 anos de Plutão em Capricórnio. O que Plutão faz quando entra num signo, coletivamente, é que traz à tona o melhor e o pior de cada signo, principalmente aquilo que tem que ser transformado e visto como uma ferida que é aberta para que saia pus, para que nós percebamos do que estamos a sofrer. Quando Plutão passou em Sagitário, que é o signo das religiões, nós começámos a ganhar consciência dos excessos da Igreja, nomeadamente da pedofilia, dos casos todos, que nos anos 90, no early 90, tomámos consciência. Quando Plutão entrou em Capricórnio, que é o signo de estruturas sociais, o signo da economia, o signo dos governos, o signo dos poderes, a primeira coisa que aconteceu em 2008 foi o grande crash económico e a explosão daquela bolha de imobiliário nos Estados Unidos, o escândalo dos Lehman Brothers e por aí fora. Desde então começámos a assistir a uma grande transformação. A Portugal chegou-nos a Troika. Em Portugal tínhamos o Fernando Henrique a dizer ao jornalista: doutor Fernando Henrique, mas você acredita que o povo português aguenta mais austeridade? Aguenta. E isto é bem Capricórnio. Sim. Aguenta. A austeridade, Capricórnio. Exato. A fiscalização que veio de fora, Capricórnio. Pôr as contas em ordem. E depois isso evoluiu para a etapa seguinte, foi começámos a perceber como todos coletivamente temos estado a ser sodomizados, manipulados, enganados, traídos, abusados, enganados pelos governos e por aqueles a quem entregamos as nossas autoridades. Coletivamente, certo. Na vida de cada um é fácil reconhecermos, passados 16 anos, o trânsito e os efeitos, vou pôr assim, os efeitos de Plutão em Capricórnio. É muito fácil. De que maneira mudou a tua vida e a minha desde 2008 para cá, nomeadamente em termos das transformações necessárias
do crescimento forçado, das mortes, das separações, dos fins de ciclo, dos lutos, das decisões difíceis que tiveste de tomar, como quem tem que tomar a decisão de cortar um membro para não gangrenar e sobreviver ao inverno. De que maneira tiveste de crescer ao longo destes últimos 16 anos? Se tu ainda te lembras da inocência com que chegaste a 2008, se olhares para trás hoje em dia, tu já não és a mesma pessoa inocente. Estás, como dizem os americanos, jaded. Estás escaldada, mas estás amadurecida. Tens cicatrizes que são medalhas de guerra. Passaste por um período, Plutão é o inverno, passaste por um inverno existencial profundo que te fez crescer muito, que te fez mobilizar recursos internos e que, muito importante, porque Plutão, eu tenho a teoria de que Plutão é uma espécie de sol escondido dentro de nós. Quando eu ensinar a astrologia depois explico isso com detalhe, mas é como se as circunstâncias da vida que se tornaram opressoras, que se tornaram difíceis, que se tornaram frustrantes, que nos disseram não, que nos espremeram, que nos obrigaram a lidar com coisas que nós nunca imaginaríamos que viríamos a ter de viver, ou que poderíamos vir a viver. E é um bocadinho como hoje em dia estamos em setembro de 2024, estamos a 2 meses do fim do trânsito de Plutão por Capricórnio. Tu bem dizias que podias ir embora, deixa-me falar sozinho, não é? Estamos a 2 meses do fim de um trânsito de 16 anos de Plutão por Capricórnio, e todos nós podemos, em retrospectiva, e já com alguma perspectiva, embora isto se vá tornar mais claro ao longo dos próximos anos, mas já podemos olhar em retrospectiva e pensar: caramba, o que eu cresci, o que eu amadureci e quantas ilusões espúrias a vida me dissipou, quanta inocência eu perdi e quanta maturidade conquistei eu em troca disso. E acessei a partes de mim que eu não fazia ideia que eu era, mas que sou também, e de certa maneira estou muito mais adulto, estou muito mais integrado, estou muito mais em contacto com o meu poder. Ou então, para quem não faz processos internos, estou muito mais amargo, estou muito mais cínico, estou muito mais desencantado, estou muito mais nihilista, já não amo, já não acredito, já não confio, já não conto com nada, porque vamos dizer, quando não há a capacidade de aproveitar os processos dolorosos, o Jung dizia, não há caminho sem dor para a transformação psicológica. E este tem sido um caminho, não vou dizer um calvário, pobres nós, mas isto tem sido um caminho extraordinariamente exigente e difícil. Plutão em Capricórnio, para nos permitir recuperarmos poder pessoal, autoridade, maturidade, uma sabedoria de experiências feitas e de experiências nem sempre gratificantes, mas que para aqueles de nós que podemos e soubemos aproveitar, e somos muitos, é como se estivéssemos a emergir de um casulo ou de um sítio muito estreito onde fomos muito espremidos e muito apertados e estamos muito mais consolidados. Acho que há muita gente que se vai identificar com isso que estás a dizer. Eu suponho que sim. Eu suponho que sim. Por outro lado, se nós pensarmos em termos coletivos, o Jung dizia: se há alguma coisa errada com a sociedade, há alguma coisa errada com os indivíduos. E se há alguma coisa errada com os indivíduos, há alguma coisa errada comigo, porque eu sou um indivíduo. A sociedade, eu participo, eu contribuo, a sociedade espelha-me. Então, antes de eu pôr a sociedade, e os comunistas, e os chineses, e os russos, eu tenho de olhar para o meu próprio, para a minha própria república interna. Mas, se nós pensarmos em termos sociais, de humanidade, de cultura, de humanidade, o processo de Plutão em Capricórnio, a humanidade, em teoria, supostamente, pretende-se, assume-se e deseja-se que a humanidade esteja hoje em dia, passados estes últimos 16 anos, muito mais capaz de assumir a responsabilidade e o poder pela informação que consome, pelas figuras a quem entrega a sua autoridade. É suposto nós termos
maior participação ativa, responsabilidade no nosso próprio caminho de vida, o que significa que de muitas maneiras a época áurea da New Age e dos gurus e do segue-me e eu educo-te e eu ensino-te, isso também tem estado, graças a Deus, a dissolver. Porque é suposto que, como o Buda exortava há 2000 anos, é suposto que cada um de nós se torne cada vez mais uma luz para si próprio. E à medida, e isto é o paradigma, a proposta, o pedido e o futuro da era do Aquário, que é o signo que vem a seguir a Capricórnio, que é, à medida que nós vamos despertando, e é uma palavra carregada, eu vou pô-la provisoriamente entre aspas, à medida que nós vamos despertando, ou seja, que vamos acendendo a luz e a chama da nossa própria consciência e do nosso próprio coração, nós vamos sendo capazes de ver através do jogo de sombras e vamos reconhecendo que temos que nos dar as mãos uns aos outros para criar uma fogueira bem grande, bem viva, bem real, para elevar coletivamente a vibração do planeta. E este é um dos processos que eu vejo acontecer. Eu vejo muitas coisas. Se e essa é, desculpa interromper-te, isso é a tua, e essa parte que tu estás a falar já tem a ver com a entrada de Plutão em Aquário? Tem a ver com a entrada de Plutão em Aquário, tem a ver com a entrada de Saturno em Carneiro a partir de fevereiro ou março de 2025. Portanto, tem a ver com a entrada de Neptuno em Carneiro, tem a ver com a entrada de Urano em Gêmeos, porque em astrologia nós trabalhamos, quando queremos, isto interessa ou isto é massacre para os teus espectadores? A mim interessa-me, bora lá, eu acho que a malta vai gostar. Vou permitir-me usar 2 ou 3 minutos para dar esta coordenada, também para as pessoas perceberem de onde é que isto vem, porque é que pensamos assim ou porque é que eu penso assim. Em astrologia, quando queremos compreender movimentos coletivos e civilizacionais e estados de consciência, nós olhamos basicamente para 3 planetas. Urano, que tem um ciclo de 84 anos, Neptuno, que tem um ciclo de 165, e Plutão, que tem um ciclo de 248, como eu dizia há bocadinho. A humanidade, coletivo, consciência, isto é o que está disponível para a humanidade. Não quer dizer, é como uma frequência de rádio. Não quer dizer que nós tenhamos aparelhos capazes de as sintonizar. Isso é o nosso trabalho. Mas a frequência de rádio, Rita, está a dar a TSF neste momento. Nós é que não estamos sintonizados com essa frequência agora. Exato. Ou porque estamos a fazer outra coisa, ou porque não temos nenhum rádio para ligar com isso. Sim. Mas a frequência está lá. Está lá mesmo. Assim. Pega num cão, pega num apito para o cão, que não é? Que o cão ouve e tu não ouves, porque não tens aparelho para sintonizar com a frequência. Quando falamos das frequências coletivas, se quiseres, daquilo que o cosmos, o universo, ou se quiseres Deus, que é outra forma, outro nome para a mesma coisa, aquilo que Deus, o universo, a inteligência cósmica divina está a dispensar à humanidade, nós tentamos compreender isso intelectualmente através do que se passa com Urano, com Neptuno e com Plutão. E depois há mais 2, que são os planetas que, não sendo tão lentos, são lentos QB para arrebanharem um grande número de indivíduos, vamos dizer, que são Júpiter e Saturno, que é o que os astrólogos chamam os planetas sociais. Então, Urano, Neptuno e Plutão falam da consciência da humanidade. Júpiter e Saturno falam da consciência de cada sociedade para conectar com essa consciência coletiva evolutiva e para os indivíduos encontrarem as suas acomodações e os seus processos de integração social para trazer à realidade social e às suas vidas práticas estas frequências, estas realidades, estas vibrações, estás a ver? Então, o que está a acontecer entre agora e maio de 2026... Eu tenho que contar uma coisa ou recordar-te uma coisa daqui a nada. Tem a ver com a minha visão de futuro de 2017. O que está a acontecer nesta altura, e principalmente a partir de maio de 2026, é que todos os planetas lentos, Urano, Neptuno e Plutão, todos mudam de signo. E mudam para signos que nós dizemos que são yang, são signos de novidade, são signos de futuro, são signos de fogo e são signos de ar.
O que significa que eles estão a sair de signos yin, de terra e de água. E o que são signos yin? São signos que se adaptam e que estruturam e que formam aquilo que veio antes. O que significa que nós estamos a sair de uma fase de reação e acomodação àquilo com que fomos coletivamente inseminados antes, e estamos a preparar-nos para sermos inseminadores e inseminados de frequências novas. Muito particularmente, Saturno, que é planeta social, e Neptuno preparam-se para começar juntos um novo ciclo em Carneiro, que é o primeiro signo do zodíaco. Plutão sai do tradicional Capricórnio e entra no signo futurista de Aquário, futurista e coletivista. Portanto, ou acordamos e nos tornamos uma rede, ou somos todos chipados e ligados ao computador central, porque são as duas realidades de Aquário. Uma é o sonho de Aquário, que é a humanidade como rede de seres conscientes, e o outro é o meu pesadelo para Aquário, que é o admirável mundo novo, e tudo chipado com passaporte vacinal, e tudo ligado à rede, e tudo controlado por um computador central, porque isto é a sombra de Aquário, é Aquário vivido rasteirinho. Isso era um tema que eu queria que tu desenvolvesse um bocadinho mais, se conseguires, porque estás aí muito por aí, eu interesso muito estes temas e acho que nós estamos aqui mesmo num momento também que pode ser interessante explorar um bocadinho mais isto, se tu quiseres, da inteligência artificial, de tudo isto que está agora a expandir imenso, não é? E que tem muito a ver com Aquário, e essa grande mudança de Plutão para Aquário, não é? Vai ditar aí muito do que isto pode ser. Estou-me a lembrar de uma palestra tua há 2 anos, em que tu dizias que nós estávamos mesmo, é isso que tu disseste, não é? É quase como se estivéssemos assim numa encruzilhada, não sei se ainda estamos nessa encruzilhada, ou achas que já passámos a encruzilhada? Não, nós estamos na encruzilhada, e o que quer que façamos, hoje, amanhã, depois da amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, vai determinar largamente aquilo que vai ser o nosso destino coletivo, principalmente a partir da data que estou a dar como referência, que é maio de 2026, onde, só para concluir, desculpa, mas eu sou de ideias fixas, e tenho preciso clarificar esta, vou dizer, informação ou mensagem. Então nós temos Saturno e Neptuno entrar em Carneiro, que é um ciclo novo, é um planeta novo, é um signo novo, é uma energia nova, e é o primeiro signo do zodíaco. Tu conheces bem a energia de Carneiro. Sim. Pronto, impulso, começo, novidade, pronto. Zero de Carneiro é a possibilidade de começar tudo do zero. Agora, do zero em cima de quê? Do zero em cima da consciência atingida pelas pessoas. Ou do poder delegado ou assumido pelas pessoas. Então, Saturno e Neptuno em Carneiro. Plutão passa para Aquário. E, por um lado, a era do Aquário, que já se falava nos anos 60, consciência cósmica, igualdade, liberdade, fraternidade, amizade, redes, grupos, projetos, vamos todos dar as mãos e meditar para a praia e cantar o Feelings, não é? Ou então entoar mantras, viva a nova era. E Urano, que entra em Gêmeos, que é um signo de mente, de inteligência, de comunicação. Vão ser os carros que voam, vão ser os helicópteros particulares, vão ser a tecnologia, vai dar saltos ainda mais absurdos. Isto é totalmente previsível, eu não sou a única a falar disto desde algum tempo para cá. Sim. Isto é totalmente previsível. Agora, em 2017, em dezembro de 2017, eu escrevi um textinho, não publicado numa editora para o grande público, mas eu, para quem me segue, para quem me acompanha, para quem se interessa pelo que eu penso e pelo que eu digo, e está disponível desde então, em 2017 eu escrevi um texto, que é uma ficção, entre aspas, é que chamei Uma Visão do Futuro. E comecei esse texto por maio de 2026. A dizer, em maio de 2026 está um novo mundo a começar, mas o que está a começar depende largamente do que fizermos até lá. Maio de 2026. E o parágrafo seguinte é janeiro de 2020. Eu escrevi isto em 2017. E disse, em janeiro de 2020, Saturno encontrou Plutão e as massas começaram a sofrer. E o poder começou a ser abusado por aqueles que manipulavam o poder. Isto está escrito 3 anos antes da pandemia. Pronto, isto não é, eu canalizei uma informação. É previsível. Claro, quando trabalhamos com energias e com planetas, é previsível. O que não era previsível para mim, devo confessar, é que tanta gente, coletivamente falando, se deixasse amedrontar, manipular e assediar pela campanha de medo, característica de Saturno-Plutão, se nós formos ver a história, assassinatos, guerras mundiais,
abusos, extermínios, epidemias, todos estes fenómenos coletivos coincidem com o ciclo de Saturno-Plutão na história. A conjunção desses dois. A conjunção ou a oposição. Ok. Que acontece de 42 em 42 anos. É um fenómeno astrológico que nós podemos constatar nos livros de história. Saturno-Plutão em Caranguejo, Primeira Guerra Mundial, Saturno-Plutão em Leão, Segunda Guerra Mundial, Saturno conjunta Plutão em Capricórnio, o que eles dizem que é o Covid, que eu ainda não sei o que isso é, tem sido, vou dizer, é um processo que tem sempre temáticas comuns, como o sofrimento das massas e o abuso do poder por parte de quem está no poder. Então, entre janeiro de 2020 e maio de 2026, nós começamos a nossa conversa hoje por aqui, é esta transição em que o que vai acontecer, que eu não faço ideia do que seja, mas sei uma coisa, é que depende essencialmente da resposta individual e coletiva que o ser humano for capaz de dar ao que está a acontecer. E para isso é preciso que o ser humano pense, pelo menos, nas possibilidades daquilo que pode ser que esteja a acontecer. Há uns anos, a propósito da tua questão sobre a inteligência artificial, há uns anos, tem que ter sido há algumas décadas pelo menos, perguntaram ao Gandhi o que é que ele achava da civilização ocidental. E ele disse: eu acho que seria uma ideia extraordinária, se houvesse uma. Pronto. E quando me perguntas sobre a inteligência artificial, eu acharia extraordinário que houvesse inteligência, sim. Agora, também sei que a inteligência e a mente, quando não há consciência, quando não há coração, quando não há humanidade, transforma-se nas aberrações que nós temos visto no abuso da tecnologia, no abuso da ciência e no abuso de tudo o que a mente é capaz de fazer, sendo que a mente não tem um senhor a quem obedeça. Na mitologia, se nós queremos compreender o que é a qualidade da mente, nós podemos socorrer-nos, por exemplo, do mais antigo repositório de sabedoria disponível para o ser humano, que são os mitos. E o mito de Mercúrio, ou Hermes, é muito interessante, porque ele nasceu esperto, nem um alho, era irmão de Apolo e filho de Júpiter, ou Zeus. E Mercúrio Mercúrio realmente, mal deu por si, um pequeno deus recém-nascido, pensou em, eu estou aborrecido, o que é que eu vou fazer, para me entreter? E pegou numa tartaruga e pegou nela e transformou-a num instrumento de corda. E depois pensou: o meu irmão, o Apolo, tem ali um grande rebanho de vacas, eu acho que lhe vou roubar as vacas. E roubou-lhe as vacas, mas era tão esperto que roubou as vacas obrigando-as a andar para trás, para que as pegadas que elas deixavam induzisse o Apolo em erro. E depois, quando o Apolo disse: piolho, anda cá, vamos falar com o pai, porque tu roubaste nas vacas e agora vais ter que ver com o pai. E ele perante o pai disse: pai, mas como é que achas que eu posso ter sido eu? Porque eu sou uma criança, eu não fiz nada. Isto, a sobrevivência, o esquema, a inteligência, a esperteza, vou dizer assim, isto são características da mente, da inteligência, da mente analítica, da mente científica, da mente tecnológica. Mas em si própria, a mente não tem como qualidades nem características as qualidades superiores do ser humano, como a ética, a compaixão, o humanismo, o amor, ou uma escala axiológica. O que é uma escala axiológica? É o conjunto dos valores em que tu acreditas, do que é o bom, do que é o justo. A mente serve qualquer senhor. É uma ferramenta, é uma ótima serva. Mas é um péssimo amo, não é? Mas é um péssimo amo. E, portanto, quando se fala de inteligência artificial, eu penso que a um certo nível é um passo extraordinário, porque facilita muito o processamento de grandes quantidades de informação, por um lado, mas eu também não acredito que inteligência sem coração seja a solução para a humanidade. Bom. Quando tu juntas inteligência com coração, aí tens outra coisa que é a intuição.
mas é quando tens a mente treinada, ligada com o coração aberto. E o que nós estamos a ter e a ter tido oportunidade de fazer como humanidade é estas duas coisas. Por um lado, desenvolver a mente. Por outro lado, abrir o coração. Sendo que é muito mais fácil desenvolver a mente do que abrir o coração. E depende sempre de cada um de nós, não é, Nuno? Queria... Sabes, eu sinto muito isto e sinto de trazer isto também, e ver se concordas comigo. Todos nós temos um contributo para dar nestes tempos que estamos. Estes tempos que estamos é essencial que todos nós... Temos, mas eu concordo em absoluto Porque às contigo. vezes há muita tendência para, o que é que eu posso fazer à minha escala? O que é que eu posso fazer se o mundo está em guerra? O que é que eu posso fazer se está tudo poluído? O que é que eu posso fazer? E sim, eu acho que sim, não é? Podemos todos fazer qualquer coisa. Eu concordo em absoluto contigo. Mas dei por mim a ouvir-te e a ter o impulso, não vou dizer o instinto, vou dizer o impulso de te interromper. Não fiz. Vou conseguindo ganhar algum domínio sobre a minha própria impulsividade. Para interromper, para dizer, pois, mas aí há uma condição. Que é, tu tens que desistir. Ou objetivar, para usar o meu vocabulário, tu tens de objetivar o programa que te instalaram. Tu tens que objetivar o programa cultural, tu tens que objetivar o programa educacional, tu tens que objetivar o programa social e tu tens que objetivar os programas emocionais também, porque não é só cultura e educação, as neuroses familiares, as sombras familiares, os não ditos, o inconsciente coletivo da família em que nasceste, ou seja, tu tens que desativar muita coisa para poderes aceder ao lugar de autoconsciência, de individuação e de apropriação do teu próprio coração, que é o que te diz a cada momento exatamente o que é que tu tens para fazer. Porque se tu não desativas esse programa, tu não sais da cabeça e não sais da dor. E se tu não sais da cabeça nem da dor, tens tanta liberdade quanto um animal amestrado. Vês azul e levantas o braço. Pensas em fazer uma coisa que te dá prazer e esbarras nas tuas crenças e nos teus medos acerca da segurança e do dinheiro. Esbarras no programa que te inculcaram, que é o dinheiro não nasce nas árvores, o dinheiro não cai do céu. Porquê? Às vezes há aviões que têm acidentes e transportam dinheiro e há notas a cair. Porquê? Quer dizer, se tu não desativas os programas através dos quais os escravos que te educaram te escravizaram a ti, tu nunca vais ter liberdade para seguir o teu próprio coração. E para ter essa liberdade e para desativar esses programas, tu e eu e todos nós temos que enfrentar um dos nossos medos essenciais, que é o medo de alienar a nossa tribo. E isso é um processo, em off, tu falavas do chakra raiz, não era, Rita? Isso é um processo que te obriga a enfrentar o maior fantasma do teu chakra raiz, que é abandonares a tua tribo. Seres rejeitada pela tua tribo. Ou, como eu costumo dizer a brincar, enfrentares o síndrome das almôndegas. Que é quando a tua mãe te diz, tu gostavas tanto das minhas almôndegas, agora és vegetariano, só comes couves, nunca mais vieste almoçar com a tua família ao domingo, vais lá para as reuniões do Brahma Kumaris, não é? E, portanto, há um medo profundo no ser humano de perder a proteção da tribo. Isto está no nosso ADN. Nós temos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos no nosso ADN de, se tu te afoitas sozinho in the wilderness, não sobrevives, não sobrevives. Tu é melhor. Uma criança prefere amputar um braço do que perder o amor dos pais. E nós, psicologicamente, amputamos muito de nós próprios para não perder o amor daqueles que nos amam condicionalmente. E porquê é que nos amam condicionalmente? Porque são seres humanos, tal como nós, foram profundamente adulterados e feridos pelos humanos feridos e adulterados que os criaram a eles. Agora, a condição para tu poderes encontrar o teu campo de serviço, e esse campo de serviço, e campo pode ser simplesmente o teu gesto de serviço a cada momento, porque a vida é momento a momento.
Não há tal coisa como a minha vida vai ser isto. Exato. A vida é momento a momento. Sim. Mas o único GPS que te informa sobre isso é o teu coração. E a não ser que tu tenhas acesso a ele, tu não podes ter o teu mestre interno a dizer-te a cada momento o que é que precisas fazer, o que é que deves fazer e qual é a resposta que o coração te pede. Porque a resposta do medo em nós é uma, a resposta do desejo e da estratégia é outra, e a resposta do coração não tem nem medo nem expectativa. Tu és aquariana. Tu és aquariana. Confirma. Claro, aliás, basta ver o que é o teu percurso de vida para ter uma admiração profunda pelo espírito aquariano que te anima e que sempre guiou a tua vida e o que tu fazes e o que tu tens feito. Há um aquariano que eu admiro muito, sem nunca o ter conhecido pessoalmente, que é o Nikos Kazantzakis, foi o homem que escreveu A Última Tentação de Cristo. Era um aquariano. E o Kazantzakis mandou escrever na sua lápide: nada temo, nada espero, sou livre. Agora, enquanto a tua vida se joga como numa máquina de pinball entre o desejo e a expectativa e o medo, tu não tens liberdade para ouvir o teu coração, muito menos para o seguir, mesmo que o ouças. Eu não disse que ele era assim inspirador. É preciso muita coragem para ser humano. E é preciso muita resistência para sobreviver ao tipo de humano que esperam, que nos impõem ou que nos exigem que sejamos. Mas para ser humano é preciso muita coragem. E a alternativa a isto é adoecer. Eu aprendi há uns anos com um homem chamado Martin Brofman, o homem que desenvolveu o sistema de cura do corpo-espelho, que nós deveríamos ser capazes. Eu acho que isto é uma das poucas coisas inteligentes que realmente eu tenho para deixar aqui hoje, é o que vou dizer agora. Genuinamente, acho que é um soundbite valioso que pode ser aproveitado. E ele ensinou-me que nós deveríamos ser capazes de dizer a cada momento da nossa vida, porque eu não sei se já o disse, a vida é momento a momento, nós deveríamos ser capazes de dizer a cada novo momento de vida: eu amo onde estou, eu amo com quem estou, eu amo o que faço. E que na medida em que não possamos, em consciência, responder isto e responder por isto, em verdade, em integridade, em autenticidade, nós estamos a adoecer, não estamos a viver. E estamos a trair a dádiva e a herança de todos aqueles que viveram e nasceram antes de nós, para que nós aqui pudéssemos vir. Nós vivemos, já me ouviste dizer isto possivelmente, odeio ser uma grafenola de repetições, mas acredito mesmo nisto. Nós vivemos às costas e aos ombros dos gigantes que viveram antes de nós. Nós temos a responsabilidade de fazer com a nossa vida algo de bom nos termos do nosso próprio coração. Não só para nos cumprirmos, mas para honrarmos a vida, a herança, o legado, a dádiva daqueles todos que viveram e caminharam antes de nós. Para que um dia mais tarde também os nossos alunos, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos afilhados, os nossos protegidos, ou aqueles cuja nossa vida tenha tocado, apoiado ou inspirado de alguma forma, possam tomar-nos e fazer de nós próprios também gigantes, montarem-se aos nossos ombros e alçarem-se ainda mais longe. Eu acredito que isso é o grande desígnio do ser humano para se cumprir a si e para cumprir a sua linhagem, para cumprir toda a humanidade que viveu antes e toda a humanidade que possa vir a viver depois, mesmo que com passaporte vacinal e chipada ligado ao computador central. Arro. Eu acho que terminamos assim, está tão bem, não é? Por mim, eu estou tão feliz, estou tão redondinho. Está redondinho. Agora depois, se quiseres, eu posso fazer previsões para Carneiro para 2027. Passamos só aqui para as coisinhas da 3D agora. Vamos. Quanto é que custa isto? Bebe lá um golinho de aguinha para passarmos para a 3D, que é o seguinte. Cada vez mais malta a querer aprender astrologia. É uma coisa que eu noto imenso, que as pessoas querem saber. Não é? Tu deves notar ainda mais que eu, não é? Porque há 20 anos falavas de astrologia, era tipo aceita. Agora hoje em dia há um monte de gente a querer aprender, as pessoas estão abertas e isso é ótimo, não é? É maravilhoso. E sabes uma das coisas mais gratas para mim de observar hoje em dia? Então. Nem é tanto que haja
mais pessoas a querer aprender astrologia é eu ver pessoas que eu formei a ensinarem astrologia e faz-me sentir uma espécie de avô babado. É como eu com o yoga, é mesmo Não assim, é? é super, lindo. Então é tu lindo. sabes do que eu falo. Pois, é muito bonito. Mas dizias que havia cada vez mais pessoas interessadas em controlar os outros através da astrologia, não era? Não era isso. Desculpa. Então, que cada vez mais gente gosta de astrologia, quer saber, cada vez se fala mais e ainda bem. E tu fizeste um caminho lindo nesta área. Não é? Obrigado. Quer como astrólogo, quer como professor, e hoje em dia estás num ponto muito interessante que é aí que eu quero agora entrar, que é, tu fazes muito mais que a astrologia, não é? Na verdade, se nós fomos a ver esta conversa que nós tivemos aqui, falaste dos trânsitos, mas tu és muito mais que um astrólogo, não é? Tens uma ligação assim, um canal super direto e és um... Sim, eu gosto de pensar que sou um aprendiz de ser humano, todos os dias luto por isso, por ser um verdadeiro ser humano. É lindo, e és. Obrigada. E criaste uma plataforma maravilhosa no Patreon, é disso que eu agora quero entrar, que é onde tu hoje em dia fazes o teu trabalho. Portanto, saíste um bocadinho das redes sociais, saíste um bocadinho, também não fazes assim, saíste muito das redes sociais e tu tens, talvez algumas pessoas ainda não conheçam, algo que se chama Patreon, que é uma plataforma super interessante onde tu fazes o teu trabalho. Basicamente hoje é praticamente todo aí, não é? É praticamente todo no Patreon. Para esclarecer, o Patreon é uma plataforma que foi criada para que artistas e criadores de conteúdos pudessem ter uma maneira de serem apoiados pelos seus seguidores, admiradores, pelas pessoas que apreciam o seu trabalho. Então há lá muitos músicos, há lá muitos escritores, há lá muitos criativos, há lá todo o tipo de produtores de conteúdos. E eu produzo conteúdos no âmbito da consciência, mais do que a astrologia, e uso a astrologia como uma das minhas linguagens preferenciais e por defeito, porque a minha mente está astrologicamente deformada. Sim, é uma linguagem que a minha mente fala há quase 30 anos, que eu comecei a aprender informalmente com 15, estou a virar os 50, e portanto há 25 anos ou 35 anos que é nisto, e através da linguagem astrológica eu produzo conteúdos para quem me segue, para quem me subscreve, para quem me acompanha nessa plataforma específica. As pessoas não precisam de perceber da astrologia para entrarem na plataforma e de seguirem. Não, as pessoas precisam só de dominar o português, o que também não é garantido hoje em dia. Exato. Então, quem te quer encontrar é ir ao Patreon e procurar no Patreon Nuno Michaels. Ou Nuno Michaels, creio eu. Porque eu há uns anos deixei cair o Ernie e ainda não sei onde é que ele ficou. E ficou o Nuno Michaels. Portanto, ou o Nuno Michaels ou o Nuno Michaels vão te encontrar. Sim, e lá podem escolher as diferentes formas de te, enfim, como é que se diz? Não é seguir, é trabalhar contigo. Há diferentes níveis de subscrição. Certo. Há pessoas que me apoiam com uma pequena quantia monetária e vão recebendo algumas das coisas que eu faço, mas eu gosto que elas saibam e reconheçam que estão basicamente a apoiar-me quando me subscrevem. Sim. Pronto, e depois a partir daí há níveis mais elevados de investimento ou de pagamentos que lhes dão acesso a muitos mais conteúdos, incluindo uma espécie de acompanhamento em que eu as recebo em consulta 2 vezes por ano e vou fazendo um acompanhamento com elas. Portanto, podem escolher qual é o nível. Níveis, claro. Certo. É como na vida, amor, quanto mais dás, mais recebes. Claro, e em todos eles as pessoas têm acesso aos teus insights, às vezes que têm a ver com trânsitos que estão a acontecer, com trânsitos astrológicos, todos os dias, ou praticamente todos os dias, pode acontecer não o fazer porque sou humano, mas praticamente todos os dias eu escrevo algo que ajuda as pessoas a sintonizar com as energias do que estão a viver, as energias do dia, ou eventualmente a prepararem-se, é que isso existe, para aquilo que está no céu. Sim. Eu chamo isso o meu café da manhã. Todas as pessoas que subscrevem o tier café da manhã recebem todos os dias uma mensagem que eu escrevo todas as manhãs ao nascer do sol, às vezes ao final da tarde, depende. Pronto, para sintonizar com as energias do dia. E depois a partir daí há uma data de outras coisas. Certo. Tenho acesso aos meus webinars, eu faço webinars todos os meses sobre os trânsitos do mês, faço webinars mais específicos, vou começar um curso de astrologia agora no dia 17 de setembro, para quem não tem bases nenhumas, porque eu tenho no Patreon, eu tenho cerca de praticamente 1000 pessoas nesta comunidade, e grande parte delas, naturalmente e com toda a justiça, não têm conhecimentos prévios de astrologia e às vezes tropeçam em algumas das coisas que eu escrevo, ou que eu digo.
Pronto, e eu tive esta inspiração do céu, pá, porque é que tu não crias um curso, já não fazes isto há tanto tempo, fizeste isto tanto tempo, durante tanto tempo, tantos anos fizeste iniciações à astrologia, porque é que não fazes uma agora dentro do Patreon, online, para quem não tem conhecimento nenhum? Perfeito. E vamos começar isso com o próximo eclipse no dia 17 de setembro. 17 de setembro começa um curso de iniciação à astrologia. Sim, mas as pessoas já têm que estar inscritas no Patreon nessa altura, e já têm que ter pago a primeira mensalidade. Mas inscrever no Patreon é uma coisa super rápida, a pessoa entra, faz aquilo em 2 segundos, Sim, entra 2 e segue. segundos, sim. Perfeito. Nuno, Sim. tu também dás consultas, não é? Sim, eu também dou consultas. Dás mesmo? Dou. Eu dou consultas há 24 anos, amor. Então, quando as pessoas quiserem ter uma consulta contigo, como é que fazem? O Espírito Santo encarrega-se de que elas tenham acesso aos meus contactos. Tá é certo. assim que elas fazem. Sabes porquê que eu estou a perguntar? Pela última vez que tu vieste, eu fiquei semanas a responder a mensagens de pessoas que queriam ter uma consulta contigo. Sim, eu tenho uma agenda de consultas um bocadinho preenchida. Ok. Eu estou com vagas para consultas a partir de fevereiro. Muito bem. De caminho eu atendo urgências. Ok. De caminho há pessoas que eu acompanho há uma data de anos e com as quais tenho uma relação mais, vou dizer, mais íntima, mais privilegiada, que às vezes tenho que encaixar na minha vida. Ora, a minha vida não é estar sentado o dia inteiro a levar com os problemas dos outros e a tentar resolver o que eles não resolveram sozinhos, não é? E a tentar resolver numa hora o que eles tiveram a vida inteira para se aperceber. A minha vida hoje em dia não, pá, há muito mais para fazer na vida do que isso. De modo que dentro das minhas limitações de tempo, de disponibilidade, de energia e da minha forma de trabalhar, eu tenho uma agenda de consultas bastante preenchida, tenho muito gosto em fazer consultas, mas não tenho capacidade humana de dar resposta aos pedidos. Mas para fevereiro ainda tens vaga. Quem quiser saber, de vai momento, tentar pelo encontrar. menos até este podcast era em fevereiro. Exato. Possivelmente agora vamos parar a abril. Olha, e outra forma de te encontrar e de eventualmente entrar em contacto é no teu Facebook. Mais ou menos. Há lá um perfilzito de Facebook que eu não quis desativar completamente, não é? Porque eu protestei muito com o Mark quando ele me censurou 15 mil vezes quando eu tentava divulgar informação na plataforma dele. Depois percebi que só podia pôr memes com gatinhos e pá, eu não estava no Facebook para pôr memes com gatinhos, então num gesto de indignação e de revolta apaguei o meu perfil, onde tinha milhares de amigos e de seguidores, e agora tenho lá um perfilzinho, um perfil bebê com meia dúzia de pessoas, ao qual eu não vou muito, só vou quando me apetece ou lá pôr qualquer coisa, ou principalmente divulgar alguma coisa do meu trabalho. Mas pronto, não sou muito então vão lá consistente nem muito regular. Pode ser que consigam entrar em contato contigo, mas a melhor forma sem dúvida é no Patreon. Mas uma coisa eu Patreon. tenho a certeza, é que quem tiver de me encontrar vai me encontrar. Muito bem. Assim como eu sempre encontrei tudo o que tinha de encontrar na vida. Nós temos é que viver na confiança. Perfeito. Na entrega, a que o Espírito Santo é que nos conduz e faz tudo. Nós pomos um pedido no coração, nós agradecemos antecipadamente, sermos tão amados e cuidados, e depois o resto é ficarmos curiosos acerca do quê, do como e do quando. Como se ensina no jornalismo. Quem, o quê, onde, quando? Deus conduziu-me ao meu destino. Outra vez, coincidência é sempre assim. Há coisas que não mudam. Muito bem, é isso. Então vá, é o Nuno Michaels ou Nuno Michaels. Pesquisem por aí que o Espírito Santo há de vos pôr. Desde que escrevam bem o Michaels, não é Michaelis. Nós marcamos nem aqui é Michael, no episódio. Nem é Nunes Michael. Nós marcamos aqui no episódio. Olha. Rita, que prazer. Pronto, gostei muito. Mesmo. Quando é que eu posso voltar? Que eu fiquei com umas coisinhas por dizer. Depois ficaste, eu não disse, podia ir ali, ver um chazinho. Tu sabias que é só puxar por mim, eu tenho uma espécie de incontinência. I know you. Yes. Olha, muito, muito bom, Nuno, obrigada uma vez mais. Não, obrigado a ti, e obrigado a ti pelo serviço que estás a prestar. Sim, em nome da audiência. Também por esta via. Sim, em nome daqui da comunidade que de certeza vai adorar, obrigada, em meu nome. Pois olha, já te disse muitas vezes e vou dizer outra vez, usando as tuas próprias palavras, não me cansaria de te agradecer tudo aquilo que tu já fizeste por mim na minha vida. Obrigada. Obrigado, Rita. Meu bem, prazer. Obrigada a todos por mais um episódio, este aqui foi tão lindo para mim, e obrigada ao Espírito do Sol também por patrocinar mais este episódio e podermos continuar assim a levar o podcast a mais pessoas. Vou-vos pedir que subscrevam o canal, divulguem, partilhem este episódio em especial. Se puderem, partilhem com os vossos contactos, acho que estamos a precisar de expandir e, como não disse, despertar. Vamos a isso, que é tempo. Até ao próximo episódio.
Este episódio foi patrocinado pela Espírito do Sol, Livros para a Alma.